A mais de 50 graus, o ar queima os pulmões, a areia escaldante rouba a energia do corpo e a água simplesmente não existe. Ali, um erro não custa caro, custa a vida. E mesmo assim, existem animais que não apenas sobrevivem nesse lugar, eles dominam. Criaturas que enfrentam o calor extremo sem suor, sem reservas aparentes, como se o próprio deserto jogasse a favor delas. Mas como isso é possível? Que tipo de engenharia biológica permite que um ser vivo suporte condições que destruiriam qualquer outro em questão de horas? Hoje você vai descobrir os mecanismos secretos, as adaptações invisíveis e a ciência por trás dos verdadeiros senhores do deserto. No coração da imensidão do Saara, uma silhueta solitária domina a paisagem com uma calma que chega a ser desconcertante. O dromedário, frequentemente confundido com seu primo das estepes geladas, o camelo bactriano, o dromedário é o especialista das zonas áridas, carregando orgulhosamente sua corcova única como um troféu de evolução. Mas não se engane pela sua aparência rústica ou seu andar desengonçado. Este animal é, talvez, a máquina de sobrevivência mais refinada que já caminhou sobre a Terra. Há um mito persistente, alimentado por séculos de histórias de viajantes, de que aquela saliência em suas costas é um reservatório de água líquida. A ciência, porém, nos revela algo muito mais fascinante e estrategicamente superior. Aquela corcova é, na verdade, um estoque maciço de gordura concentrada, pesando até 36 quilos. Em um mundo onde o alimento pode desaparecer por semanas e a água é um privilégio de poucos, o dromedário opera uma alquimia biológica interna. Ele consome suas próprias reservas de gordura, metabolizando-as para gerar energia e, como subproduto químico desse processo, liberando água diretamente para suas células. É um tanque de combustível que sustenta a vida, quando o ambiente ao redor oferece apenas a morte. Mas a verdadeira armadura deste gigante não está apenas em sua corcova. Ela está escondida nos mínimos detalhes de sua anatomia. Seus olhos, janelas para um mundo de luz cegante, são protegidos por uma engenharia dupla, uma fileira densa de cílios longos que filtram a areia e uma terceira pálpebra, quase transparente, que limpa o globo ocular como um limpador de para-brisa biológico. Suas narinas não são apenas aberturas para respirar, são válvulas musculares que se fecham hermeticamente no instante em que o vento começa a uivar, impedindo que as partículas abrasivas de sílica invadam seus pulmões. E quando o assunto é nutrição, o dromedário ignora as leis da dor que governam outros seres. Enquanto a maioria dos herbívoros morreria de fome diante de uma vegetação hostil, ele avança sobre arbustos de acácia e cactos repletos de espinhos rígidos e afiados. Seus lábios, grossos e pendentes, são revestidos por uma cartilagem tão densa e resistente que os espinhos são dobrados e triturados sem causar um único sangramento.
A mucosa de sua boca é dura como couro, permitindo que ele extraia nutrientes de onde outros veriam apenas agulhas. O dromedário não é apenas um habitante do deserto. Ele é o mestre da termorregulação, capaz de variar sua temperatura corporal para não precisar suar e desperdiçar líquido. Ele possui glândulas que reabsorvem a umidade de seu próprio hálito antes que ela saia pelas narinas. No final das contas, o dromedário não luta contra o deserto, não tenta vencê-lo em uma corrida de força bruta. Ele simplesmente o processa, átomo por átomo, gota por gota. Ele é a prova viva de que, no deserto, a paciência é a arma mais letal. Mas nem toda resistência vem do tamanho bruto ou da força esmagadora. Enquanto os gigantes caminham sob o sol impiedoso, nas sombras profundas das dunas, algo pequeno, ágil e quase etéreo observa atentamente. A raposa do deserto, conhecida mundialmente como feneco. Pesando pouco mais de 1 quilo, ela detém o título de menor canídeo do mundo. Mas o que lhe falta em estatura sobra em tecnologia biológica. O feneco possui a maior antena proporcional do reino animal. Suas orelhas gigantescas, que podem chegar a 15 centímetros, são muito mais do que simples órgãos auditivos para detectar o movimento de insetos ou pequenos roedores sob metros de areia escaldante. Elas funcionam como radiadores biológicos de alta precisão. Uma vasta rede de vasos sanguíneos circula por esses enormes pavilhões auriculares, onde o calor interno do corpo é liberado para o ar, mantendo a temperatura da raposa em níveis seguros enquanto o solo ao seu redor ainda queima. Ela é o radar silencioso e térmico das dunas, uma prova viva de que no deserto, ouvir o perigo e dissipar o calor é tão vital quanto encontrar uma fonte de alimento. Cruzando o continente em uma jornada épica em direção ao sul, as dunas douradas dão lugar a um cenário de cores ainda mais intensas. Encontramos o Oryx. Se o dromedário é o robusto tanque de guerra dessas terras, o Oryx é o atleta de elite, a personificação da elegância sob pressão. Com seus chifres retos e afiados que parecem lanças negras desenhadas contra o céu, ele desafia abertamente as leis mais básicas da biologia mamífera. O Oryx é capaz de passar meses inteiros sem ingerir uma única gota de água líquida. Sua estratégia de sobrevivência é uma lição de aproveitamento de recursos. Ele se torna um animal de hábitos estrategicamente cronometrados, alimentando-se principalmente durante o silêncio da noite ou no frescor do amanhecer.
É nesse período que a vegetação resistente do deserto capta a umidade preciosa trazida pelas neblinas do oceano, transformando cada folha em uma micro-reserva de hidratação. Mas o que realmente coloca o oryx em um patamar superior de adaptação é o seu sistema de resfriamento interno, uma verdadeira obra-prima da engenharia natural. Ele possui no focinho uma rede complexa de pequenos vasos sanguíneos, conhecida como rete mirabile, que funciona exatamente como um condensador de ar condicionado. Através da respiração, ele resfria o sangue arterial antes que este alcance o cérebro, o órgão mais sensível e vulnerável ao superaquecimento. Esse mecanismo permite que a temperatura corporal do restante do seu corpo suba a níveis extremos, ultrapassando os 45 graus Celsius, sem causar danos neurológicos ou morte, um feito que seria fatal para quase qualquer outro mamífero de grande porte. No oryx, vemos a precisão da evolução levada ao seu ápice, onde cada batimento cardíaco e cada inspiração são calculados para vencer a morte térmica em um dos lugares mais hostis do planeta. Onde há presas, há sombras. E nas vastidões áridas da Namíbia, as sombras não apenas observam, elas rugem. Em um cenário onde a lógica dita que um grande predador não deveria sequer existir, surgem os leões do deserto. Eles são os fantasmas de uma paisagem de dunas douradas e planícies rochosas, criaturas que se tornaram lendas vivas por sua capacidade de habitar o impossível. Diferente de seus parentes da savana africana, que vivem em abundância e em grupos sociais massivos, os leões do deserto são moldados pela privação e pela resiliência extrema. Eles são mais magros, mais resistentes e possuem uma pelagem mais densa para suportar as flutuações violentas de temperatura entre o dia escaldante e a noite gélida. Aqui, o tradicional conceito de orgulho ou bando dá lugar a uma necessidade de sobrevivência individual muito mais aguda. O território de um único grupo de leões do deserto pode ser 10 vezes maior que o de um bando comum, o que os obriga a serem andarilhos incansáveis. Uma única caçada pode exigir uma jornada extenuante de 50 a 70 quilômetros sob um sol que não perdoa erros. Eles aprenderam a caçar com uma versatilidade única no reino animal. Desde os ágeis oryx até as focas na costa do esqueleto, onde o deserto encontra o Oceano Atlântico. Na ausência total de rios ou poços de água, eles operam um milagre metabólico, extraindo cada molécula de hidratação necessária diretamente do sangue e dos tecidos de suas presas. No deserto, o leão não ostenta apenas uma coroa de força, mas uma coroa de paciência cirúrgica. Ele é o sobrevivente supremo, o topo de uma pirâmide alimentar construída inteiramente sobre a escassez absoluta e a perseverança. Mas a vida no deserto não é feita apenas de grandes caçadas e predadores imponentes.
No fim de cada jornada, quando o sol começa a baixar e a poeira assenta, a vida revela sua face mais engenhosa através da reciclagem, e ninguém desempenha esse papel com tanta maestria quanto o escaravelho, popularmente conhecido como o besouro rola-bosta. Em um ecossistema onde cada nutriente é uma joia e cada gota de umidade é um tesouro, as fezes deixadas por animais maiores tornam-se o ouro negro das dunas. Esse material, que para muitos seria apenas descarte, é para o escaravelho a base de sua existência, repleto de nutrientes orgânicos e água preciosa. Assim que um recurso é detectado, o besouro entra em uma corrida frenética contra o tempo e contra outros competidores. Ele molda uma esfera perfeita e inicia uma jornada que desafia as leis da proporção física. Empurrando sua bola de esterco com as patas traseiras e caminhando de costas, o escaravelho demonstra uma capacidade de navegação que beira o místico. Estudos comprovam que esses pequenos engenheiros utilizam a luz do Sol, da Lua e até a faixa pálida da Via Láctea para se orientarem em linha reta através do deserto, garantindo que não retornem ao ponto de origem onde seriam roubados. Para evitar que suas patas fritem na areia que pode chegar a 60 graus Celsius, o escaravelho adota uma tática surpreendente. Ele sobe periodicamente no topo de sua esfera úmida para resfriar os membros, usando o próprio recurso como um isolante térmico. É uma lição de que, no deserto, a inteligência e o aproveitamento total do que é descartado são as chaves que abrem as portas da longevidade. Do gigante dromedário, que carrega sua própria fonte de energia nas costas, ao pequeno e determinado escaravelho, que lê o mapa das estrelas para guiar seu sustento, o deserto nos ensina uma verdade imutável. A força bruta, por si só, é insuficiente. Sem estratégia, sem adaptação e sem o respeito às leis da economia biológica, ninguém sobrevive à fúria das areias. A vida sempre encontrará um caminho, uma fresta, uma maneira de pulsar, mesmo onde o horizonte parece oferecer apenas o vazio e o silêncio. No deserto, sobreviver não é uma simples escolha biológica. É uma arte absoluta de resistência. É o triunfo do espírito de sobrevivência sobre a aridez do mundo.